Fala galera, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje, já vão abrindo as Bíblias de vocês, vamos ler e estudar Neemias capítulo 4. Então já vão se ajeitando aí na poltrona, vão pegando suas bíblias, seus lápis, canetas, marca-texto, caderno, o que você usar para anotação, eu sempre recomendo isso, né? O estudo não é só a leitura, é você repetir ideias, é grifar, é copiar, é colocar com suas palavras, anotar os insights. Então, se prepara porque esse capítulo vai pegar fogo. Só relembrando os episódios anteriores, nós vimos então principalmente ali a chegada de Neemias a Jerusalém e no seu intuito, né, o seu propósito de reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam sendo ameaçados pelos povos ali de volta, principalmente os samaritanos e os árabes. Agora, a gente viu no último episódio, em Neemias capítulo 3, nós vimos então Neemias ressaltando as pessoas que se dispuseram a ajudar a reconstrução do muro. Ele reconhecendo de uma forma, muito legal e, como eu disse no episódio anterior, sem querer eternizando os nomes dessas pessoas que ajudaram. Elas não iam ganhar nada em troca, elas não iam ganhar salário, elas não iam ganhar reconhecimento ali nem nada. Mas todos tinham uma visão e todos tinham um propósito. E preste bem atenção nessa palavra que eu estou falando, visão e propósito, porque ela são duas palavras-chave que nós iremos falar aqui, tratar desse novo capítulo, nesse novo episódio. Mas agora, obviamente, toda a construção do muro, toda essa movimentação que estava acontecendo, não ia ficar barato. Os inimigos estavam de olho, eles estavam prestando atenção. E agora no capítulo 4 a oposição vem forte, os inimigos vêm com tudo. E vamos ver como que Neemias reagiu diante dessa grande oposição. Então vamos começar, lembrando que a minha Bíblia está na nova versão transformadora. Então se você quiser acompanhar a mesma versão que eu leio, pega a nova versão transformadora. Porém você pode aí utilizar outras versões, não há problema. Então vamos começar. Capítulo 4 de Neemias, verso 1 começa assim. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um só dia porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Vê que os caras começaram a zombar mesmo, né? Porque assim, vamos ser bem claros aqui. Na verdade, esses caras estavam tremendo de medo, eles estavam tremendo na base. E a primeira coisa quando alguém tem medo e não sabe como reagir é zombar, né? Tirar sarro, é tentar diminuir. Isso acontece na vida, né? Quando uma pessoa está se destacando demais, quando um projeto está se destacando demais e oferece uma ameaça para alguém que não gosta daquilo que está vendo, a primeira coisa, essa pessoa vai tentar fazer o quê? É diminuir. Ela vai tentar colocar o outro lado para baixo, né? Isso é o famoso bullying, tiração de sarro, enfim. Aquele olhar invejoso e medroso é escondido por detrás de uma máscara de arrogância, de zombaria. E é o que acontece. Sanbalate, que era esse capitão do exército ali de Samaria, começa a falar isso, né? Como podem, vocês pensam que podem fazer algo, né? Olha como que ele compara, né? Sabe que eles podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho, tirando sarro do muro. Verso 3. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedras desaba. E isso daí, gente, chegou aos ouvidos de Neemias, obviamente. Por quê? Porque existiam muitas pessoas, muitos judeus que viviam além dos muros. Eles não moravam em Jerusalém, eles moravam ali na região. E eles ouviam essas conversas
obviamente chegava isso aos ouvidos de Neemias. E olha qual foi a primeira reação de Neemias ao ouvir isso? Verso 4. Então, orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, verso 6, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. E se você está no nosso grupo aí do Telegram, já fica a dica, que quem ainda não está, fique atento aí às redes sociais, que eu vivo colocando o link para entrarmos, para vocês participarem do grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu coloquei um mapa de Jerusalém na época em que Neemias estava na reconstrução dos muros, para a gente ter uma noção do tamanho da extensão dessa construção. Mas aqui, olha, já pula, né? A gente não sabe quanto tempo mais ou menos se passa, mas a gente sabe que no verso 6 ele fala que o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, porque o povo estava trabalhando com entusiasmo. Então o povo aqui ainda estava com entusiasmo. Vocês veem que aquele gás inicial que a gente começou a ver no capítulo 3 ainda está mantendo aqui quando eles completaram metade da altura por toda a extensão, todo o perímetro da cidade de Jerusalém. Verso 7. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade dia e de noite para nos proteger. E aqui agora, a oposição que antes estava tirando sarro, não estava botando muita fé, estava querendo diminuir, tirando sarro do muro e tudo mais, agora eles viram que a parada estava ficando séria, eles viram que o muro realmente estava sendo reconstruído, agora eles passaram por um momento de ira. Eles passaram por um momento agora que a Lisa viram que a parada realmente estava ficando séria. E aí eles estavam começando a planejar. Como diz no verso 8, planejar de vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão. E mais uma vez, qual é a resposta de Neemias, que deve ser um exemplo para todos nós? O verso 9 responde, mas nós oramos a nosso Deus. E depois de orar a Deus, aí eles tomam ação. Colocaram guardas na cidade dia e de noite para proteger todo o perímetro. Mas olha só no verso 10. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam, antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos os disseram diversas vezes, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Vamos dar uma pausinha aqui rapidão. Lembra que eu falei lá no começo sobre visão e propósito. Até a metade do muro, o povo judeu estava ali focado, empolgado. Aí chegou no meio do caminho. Chegaram no meio do caminho, começaram a ouvir as ameaças, e aí diz que eles começaram a se queixar, que eles estavam cansados, que ainda tinham tanto entulho para remover, que eles não iam ser capazes de construir o muro sozinhos. Começaram a ouvir os rumores da galera indo querer atacar eles, os árabes, os samaritanos. E isso, acho que a gente vê um padrão aí, isso não é um comportamento exclusivo só deles. Eu posso falar por mim mesmo, mas eu acredito que vários e diversos que estão aqui ouvindo agora esse podcast podem se compadecer, porque, cara, quantas vezes a gente tem aquele gás inicial, aquele ânimo no começo, quando a gente vai começar algum projeto, reforma de casa, planejamento para uma viagem, ou, enfim, parcelamento de alguma coisa, vai comprar um carro, e, enfim, coloca aí na linha pontilhada o projeto que for. Aquele entusiasmo inicial é fato que tem, e a gente vai avante, mas parece que quando chega no meio do caminho, parece que ainda falta tanto, e você vai desanimando, aí você vai colocando problemas, você vai criando coisas na sua cabeça que às vezes não estão lá. A gente começa a criar gigantes na nossa cabeça que não necessariamente existem, sabe? Isso chama-se autossabotagem, mas isso só acontece
porque a gente, em algum ponto dessa nossa caminhada, a gente perde a visão de onde a gente quer chegar. E quem não tem a visão acaba também perdendo o propósito. É tipo alguém que vai escalar uma montanha e vai subir, chega no meio da montanha e olha para trás de tudo que andou, mas olha para cima e vê ainda que tem metade. E fala assim, meu, tô cansado, será que vale a pena? E bate aquela dúvida, o desânimo. E aqui com o povo judeu, eles tinham acabado de construir metade do muro, sozinhos, e agora estão reclamando aqui no verso 10 que eles não seriam capazes de construir um muro sozinhos. Eles tinham acabado de construir metade, o que custava construir a outra metade? Mas o que estava desanimando eles era a oposição, e começaram a dar ouvidos à oposição. Cansados eles já estavam mesmo, mas agora eles estavam ouvindo os rumores de que podia se aproximar aí um conflito, uma guerra. E aí você começa a criar esses monstros na sua cabeça, que às vezes não são daquele tamanho. E aí você perde a visão. Cara, você perde a visão, você vai perder o propósito, você vai perder a vontade, você vai perder a empolgação. E aconteceu isso com eles. Mas aqui, Neemias nos dá uma baita de um exemplo de líder. E eu gosto muito de filmes épicos assim. Eu sou fã, por exemplo, de Senhor dos Anéis. E é muito interessante quando a gente vê, né, na leitura do Senhor dos Anéis, a descrição de reis quando eles estão na frente do campo de batalha, dão aqueles discursos lindos e conseguem motivar todo mundo de volta, reerguer todo mundo. Aragorn, em algum momento lá, perto do Portão Negro para conversar com Sauron, e ele fazendo aquele discurso, enfim, inflamado, e todo mundo que estava com medo agora volta o ânimo, e todo mundo... Agora aqui Neemias começa a ter um plano, obviamente conduzido tudo por Deus, porque ele sempre se colocou, a gente sabe que Neemias se colocava nas mãos de Deus o tempo inteiro, e agora Neemias começa a desenbolar um outro plano. Agora ele faz o quê? Ele, já vou falando antes, ele vai dividir as forças, enquanto metade trabalha, metade toma conta da segurança do lugar. Vamos acompanhar comigo isso de perto. Verso 13. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, seus lares. Que é aquele discurso assim, né, de líder, que só realmente um verdadeiro líder consegue dizer e consegue trazer de volta e acender o ânimo. E ele coloca aqui de novo, lembre-se do Senhor, gente. A gente chegou até aqui não por nossas próprias forças. Primeiro que a gente só conseguiu retornar para Jerusalém porque Deus já tinha prometido. Agora a gente está aqui, Deus está protegendo a gente, lembre-se. Mas não só, lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas, seus lares, lutem. Tenham vontade, recuperem a visão. Vocês estão aqui construindo um muro, não é à toa, vocês estão reconstruindo um muro para recuperar o lar. Deus devolveu o lugar para vocês, mas a gente precisa lutar. Nada vem fácil nessa vida. Isso é uma baita de uma lição pra gente. Deus nos aponta o caminho, Deus tem planos pra gente, tem sonhos que Ele coloca no nosso coração, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Salomão lá em Eclesiastes fala que tudo que vem às nossas mãos, que a gente faça conforme as nossas forças. Então a gente tem que dar o nosso melhor. E aí Neemias está conclamando esse povo a dar o melhor de si de novo e reacendendo o ânimo. Verso 15. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá que construiu o muro. Olha que os líderes nunca à frente. Os líderes na retaguarda, os líderes apoiando. O verdadeiro líder não é aquele só que ele vai à frente, vai apontando. O verdadeiro líder também sabe o momento de recuar e ficar na retaguarda de olho, protegendo, cuidando, enquanto os outros estão à frente fazendo o trabalho. Os trabalhadores, continuando o verso 17, prosseguiam com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Eles estavam prontos para treta o tempo todo. Eles sabiam que a qualquer momento Sambalate, Tobias, os árabes ali poderiam vir atacar. Então eles andavam com a arma numa mão e as ferramentas na outra. Verso 18. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura.
o tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Olha a inteligência agora aqui de Neemias. Verso 19. Então expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Obra extensa, e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Aqui nesse capítulo, então, já finalizando, fica muito claro que isso a gente já deveria saber. Na nossa vida nós vamos enfrentar oposições, seja oposições dentro do trabalho, oposições na família, oposições dentro de rodas de amigos, enfim, as oposições acontecerão. Não talvez arriscando a nossa vida, não desse jeito que nós estamos lendo aqui, mas as oposições existem. E Neemias, mais uma vez aqui, nos dá uma lição de liderança. Como enfrentar essas oposições? Primeira coisa sempre, gente, é joelho no chão. Isso eu disse, acho que na introdução dessa nossa temporada, do livro de Neemias, ou no primeiro episódio, eu não lembro, mas eu disse que Neemias lutava de joelho. E a luta de Neemias aqui continua de joelho. A gente vai ver isso durante todo o livro dele. A luta dele começava com o joelho no chão. Quando ele se ajoelhava, ele ficava grandão. É quando ele ajoelhava que ele tinha poder, porque ele buscava poder no lugar certo. E essa sabedoria que ele buscava de Deus refletia completamente ali no como ele conseguia administrar toda aquela situação. Judeus ali com a moral baixa, depois chegando no meio do caminho, enfrentando os inimigos, sabendo ali da iminência. Acho que o pior é aquela expectativa que vai acontecer alguma coisa ruim, né? Você sabe que tem alguma coisa para isso acontecer, mas você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas você sabe que estão planejando fazer alguma coisa. É aquela angústia que acho que consumiu o coração dos judeus. Por isso que eles desanimaram ali, falaram, a gente tá cansado, a gente não vai ser capaz de reconstruir o muro. Aí vem Neemias e bola um plano, vamos dividir, ou vai demorar mais a construção do muro, vai diminuir pela metade o tempo, vai dobrar o tempo de construção, mas eu preciso fazer isso. Então metade trabalha enquanto metade fica de guarda. Mas Neemias não desanimou, porque Neemias tinha a visão. Em nenhum momento Neemias perdeu a visão, e por não perder a visão ele sabia bem do propósito. E isso é muito aplicável pra gente. Com certeza vocês, todos que estão ouvindo aqui, têm planos, têm sonhos. Deus coloca a visão no nosso coração, a gente tem os propósitos, faz bem nós de tempos em tempos pararmos, sentarmos e realmente, será que eu perdi minha visão? Será que eu perdi meu propósito? Será que eu me perdi no meio de tudo isso? Por que será que eu tenho desanimado? Para onde eu quero ir? Porque a gente sabe que quem não sabe para onde ir, qualquer lugar vai, e isso não é bom. Se um barquinho não tem uma vela no meio do mar para pegar uma carona com o vento, qualquer vento de qualquer lado vai jogar esse barco de um lado para outro. Mas se a gente pedir para Deus, se a gente colocar o nosso joelho no chão e pedir sabedoria, eu prometo para vocês que Ele vai restaurar as forças, Ele vai dar coragem, mesmo quando a gente está naquele meio do caminho, igual o povo judeu estava aqui nesse capítulo, no meio do muro, começou a desanimar, começou a olhar para o lado em vez de olhar para cima. Olhar para o lado e tirar o olhar de Deus, aí já sabe que dá problema. A gente vê lá, inclusive, Pedro, a famosa passagem de Pedro afundando na água. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, Pedro começa a afundar. Os judeus tiraram os olhos dele da visão que Deus tinha dado para eles. Eles começaram a duvidar de tudo que eles estavam fazendo. Que a gente não perca a visão e não perca o propósito, e que a gente aprenda a liderar com os princípios de liderança e administração que estamos aprendendo aqui com Neemias, que começa e termina sempre na oração. Beleza, gente? Ficamos por aqui, então, no capítulo de hoje, no capítulo 4. Não percam, então, o próximo episódio. Queremos aí continuar vendo e como que Neemias continua lidando com essa situação de crise no meio desse caos todo da reconstrução dos muros no capítulo 5. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário,
venha falar comigo, a gente está lá no grupo do Telegram, eu também tenho o meu Instagram pessoal, @gustavo.ferelli com 2 L's. Fique à vontade para mandar mensagem para mim e aí a gente vai batendo um papo e discutindo mais. Mas por hoje ficamos por aqui, um grande beijo, um abraço para vocês, valeus e falous!